E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre algumas leituras que eu estou fazendo. É isso, e bora lá pro vídeo. Antes de tudo, pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler sobre as obras, então pode assistir de boa aí. Bom, começando então com Spy Family volume 3. Nesse volume aqui a gente tem então o encontro do Twilight com o Yuri, que é o irmão da Yor. E é muito interessante como o autor ele vai desenvolver o Twilight, vai desenvolver o Yuri aqui nessas duas questões. Você vai ver que em alguns momentos ali o autor realmente demonstra toda a inteligência, toda a capacidade do Twilight. Você vê que realmente faz jus ele ser o espião mais forte ali de Westalis, né? Então, no caso, o autor aqui ele consegue desenvolver muito bem esse jogo de cintura aqui que o Twilight tem, principalmente ali com o Yuri, para não em nenhum momento revelar que eles são uma família falsa, né? E é muito interessante também que o autor ele coloca alguns pontos do relacionamento da Yor com o Twilight, né? Você vê que eles começam ali a se aproximar um pouco mais afetivamente, né? Amorosamente, digamos. Depois disso, então, o autor ele foca mais na parte na Anya na escola. E novamente a gente tem aqui cenas hilárias, né? Você vê que a Anya ali, ela tá em busca ali das estrelas ali de se tornar uma aluna top ali da escola. E é muito interessante como o autor ele desenvolve não só a questão da Anya correr atrás dessas estrelas, como também da questão do peso que ela mesma coloca em cima dela. Então você vê que realmente ela tá preocupada, não só porque ela sabe de todo o contexto da missão do Twilight, como ela fica preocupada e ela quer meio que trazer um orgulho para os pais dela. Então o autor ele novamente consegue trazer um desenvolvimento muito bom dos três personagens e no final ele te deixa uma surpresa, ele te deixa um gancho muito gostoso assim para você fica ansioso para assistir o próximo volume. E o autor ele sempre tá deixando isso aqui. Então é uma obra que continua fantástica e uma obra que continua te deixando ansioso para cada volume que vem. Próximo aqui então é o Jujutsu Kaisen volume 3. Nesse volume nós somos introduzidos a dois novos personagens, que é o Nanamin e o Junpei. Esses dois personagens ele tem uma parcela muito importante no desenvolvimento do Yuji. No caso aqui eles são dois personagens que vão estar relacionados diretamente com o Yuji, principalmente o Nanamin, que vai servir como uma espécie de treinador ali. E o design do Nanamin principalmente eu achei muito legal, assim, a parte dele ser meio que um trabalhador normal. Então o autor ele sabe desenvolver muito bem os personagens aqui. Não só isso, como o autor ele também cria todo um background em volta do Junpei. Você cria uma empatia por ele. Então o autor ele vai explorar mais essa questão pessoal do Yuji, sobre o caso dele querer ou não matar pessoas. Você vê que ele fica ali em cima do muro ali sobre isso, que ele fica meio com um peso na consciência. Então é muito interessante os meios que a obra tá tomando aqui. O autor ele tá conseguindo desenvolver muito bem essas questões. Então é um volume que ele te deixa muito intrigado e no final também aqui o autor coloca meio que um plot ali que você fica ansioso para ver o que vai acontecer, qual vai ser a atitude do Yuji perante tudo que ele falou dentro desse volume. Então continua muito bom o Jujutsu Kaisen. A gente tem também então o volume 5 de Atelier of Witch Hat. Nesse volume aqui o autor ele vai acabar desenvolvendo muito mais os personagens em volta da Coco, que é a nossa protagonista. Então ele vai desenvolver ali a Tétia, ele vai desenvolver o Kifri, ele vai trazer um pouco dos mistérios do Chapéu com Aba, ele vai revelar o verdadeiro plano deles, quais são as intenções dele com a Coco. Então é muito interessante a maneira que a autora aqui ela começa a conduzir a obra e é muito gostoso a maneira que ela consegue desenvolver todos os personagens, não só a protagonista. Ela traz um peso para cada um dos personagens da obra. E é isso que para mim torna Atelier of Witch Hat uma obra tão interessante. Além da história, que é muito bacana, dos questionamentos que ela traz também esse desenvolvimento dos outros personagens que deixa todos eles muito interessantes e você fica ansioso e preocupado por cada um dali. Nenhum deles pra mim é um personagem que tá colocado ali sem motivo nenhum. Todos eles parecem que são milimetricamente colocados pela autora. E é muito bacana também como a autora vai explorar os limites dos magos. Então eles vão andar sempre nessa linha tênue de o que eles podem fazer e o que eles querem realmente fazer. Então é muito interessante como ela desenvolve isso nesse volume. Então é uma obra que continua fantástica. A gente vai ter então os volumes 1 e 2 de Tokyo Ghoul. Nesses dois volumes aqui o autor então ele dá uma introdução da obra sobre essa questão, o plot que é muito interessante sobre os humanos então eles não estarem no topo da cadeia alimentar, agora serem os ghouls na verdade, que se alimentam de humanos e tudo mais. O autor ele vai conseguir desenvolver então aqui o Kaneki, ele vai trazer algumas questões do personagem, ele vai trazer, é muito interessante essa questão da adaptação do Kaneki, de quando ele se transforma em um ghoul, de todo esse mistério que tem em torno dele ali, de todas as coisas que ele vai descobrindo e como ele vai aprendendo a viver. Então o autor aqui, ele foca mais no desenvolvimento do Kaneki, em como ele vai se encaixar em duas sociedades ao mesmo tempo, a sociedade dos humanos e a sociedade dos ghouls. E no final das contas, uma coisa que eu achei muito interessante é que o autor, ele em nenhum momento fala quem são os bonzinhos na história. Ele
dá ali os 2 pontos principais de cada um dos lados, dos humanos e dos ghouls, e meio que você tem que decidir ali por si próprio. É lógico que a gente sempre fica mais tendente a ficar do lado do protagonista, né? Mas nesse caso aqui, se você parar para analisar, os 2 lados ali têm as suas explicações do porquê eles estão fazendo aquilo. Então é uma obra que eu particularmente gostei muito desses 2 primeiros volumes, eu tô muito ansioso para terminar ela, já que ela já foi finalizada. A gente tem então os volumes 3 e 4 de Hunter x Hunter. Nesses 2 volumes aqui, a gente vai ter então a continuação do exame da prova Hunter. O autor então ele vai conseguir desenvolver muito bem a questão pessoal de cada um dos personagens, e é muito interessante como o autor ele vai desenvolver aqui o Gon em alguns aspectos. Você vê que ele realmente, apesar de parecer sempre estar agindo com seu instinto, você vê que ele realmente é inteligente, que ele pensa, que ele calcula todos os seus atos. Então o autor ele traz um desenvolvimento muito legal para o Gon, não só para ele, mas como para todos os outros protagonistas, assim, digamos. Então você vai ver ali as motivações ali do Kurapika, você vê realmente o ódio que ele tem, é mostrado ali tudo isso. Você vê então, o autor ele traz também um background pro Killua ali, então você fica ali meio que interessado para saber o potencial dele, porque ele derrota um cara com uma certa facilidade. Ele traz também a motivação do Leório e tudo mais, então você vê o desenvolvimento desse personagem, e também traz a motivação que o que parece estar se desenhando como um dos vilões, que é o Hisoka aqui. Então no caso você vê que o Hisoka ali, realmente o autor ele traz um lado sombrio para ele, e é muito interessante como o autor ele vai colocando os pontos de cada um dos personagens. Tudo aqui é muito bem explicado e a obra continua então muito boa. Bom, então é isso, espero que tenham gostado aqui dos comentários das minhas leituras. Comentem aí embaixo o que vocês estão lendo, colecionando e etc. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e se não gostaram, comentem aí dicas de melhorias, sugestões, o que eu posso estar trazendo para os próximos vídeos. É isso e até mais!